Bem-vindo ao Cine Rooftop, o programa de cinema que tem a vista panorâmica mais apaixonante da cidade de São Paulo. E por falar em paixão, sabe aquela paixão avassaladora que faz a gente sentir que não tem controle do próprio corpo? Bom, todo mundo tem uma história assim de uma grande paixão, não tem? Hoje a gente vai conhecer algumas das grandes paixões do cinema e quem sabe dos nossos convidados também. A gente está aqui com o diretor Alexandre Stockler, a atriz Tuna Dweck e a escritora e filósofa Carol Teixeira. Todo mundo conhece a sensação de atrações instantânea e irresistível, certo? Vamos dar uma olhada em um dos encontros mais famosos e polêmicos da história do cinema. Vamos lá. Je croyais que vous étiez parti. Muito bem. Nossa, sem ar aqui, né? Todo mundo, tipo... O Último Tango em Paris é um filme que fala sobre uma paixão levada até as últimas consequências. Mas é de uma tristeza, acho um dos filmes mais tristes que eu já vi. É. Porque é a paixão que nasce de um mote trágico, que é a solidão, a carência daquele homem desesperado que acabou de perder a mulher. Sim. E o sexo, ele dá aquela sensação de estar vivo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma grande tristeza, uma grande dependência um do outro, né? Então, é um filme muito trágico. Esse sexo que vem da perturbação, a paixão que vem da perturbação, pode ser uma proibição ou pode ser um elemento estranho, ela vem com muito mais força, eu acho. Se não tivesse surgido justamente disso que você disse, não teria vindo com tanta força. Então, o sexo vindo de uma perturbação, essa paixão, ela vem avassaladora justamente por isso. E ela é ligada ao desespero. Quer dizer, nesse caso, é ligado à morte. Sim. Quer dizer, suponho que todo mundo tenha visto o filme, não tô fazendo spoiler. Mas eles não têm saída. Eles não têm saída. Tem um filme chamado A Mulher do Lado, do Truffaut, com a Fanny Ardant e Gérard Depardieu, eles se reencontram. E o final do filme é assim, nem com você, nem sem você. Então, um mata o outro e se mata. Não tem saída. E o Último Tango é assim, não tem saída, mas eu preciso me sentir vivo. E eu só vou me sentir vivo se eu transar com você e não souber seu nome. É muito importante no Último Tango não saber o nome um do outro. Porque não pressupõe se apaixonar, nem ter uma relação amorosa. Não pressupõe isso. É a questão da pulsão mesmo ali, né? A pulsão, o anonimato, e o sexo, assim, sem pudor. Eu sempre falo, em amor não há pudor. Pois é, e o que eu fico pensando aqui, por exemplo, Alexandre, como é que a gente consegue, como se consegue esse registro na câmera? Como você consegue preparar os atores para isso? Como passar essa pulsão de morte, de sexo para a tela? Como é que faz isso? Me explica. Eu acho que é bem complicado, né? E nesse caso, especificamente, tinha um tratamento com a Mara Schneider que era que ela depois veio a contestar, e isso é uma questão bem difícil de falar hoje, porque os valores eram muito diferentes nos anos 70, e aí fica essa coisa toda, apontam, daí hoje falam, não, porque são machistas, porque são isso, porque isso... Aí você tem que ver... o interesse dela, ela estava muito afim de fazer um filme com o grande diretor da época, um dos maiores diretores de todos os tempos, o grande ator, e aí ela também se dispõe a tudo. E aí os caras também se aproveitam disso. E fala, Tuna, você quer falar? Não, ela falou que foi uma relação abusiva. Então. Ela se sentiu usada, né, no final das contas. Sim. E essa relação abusiva é assim, qual é o limite entre essa simbiose que o diretor quer e você quer dar,
Um precisa do outro, então um alimenta o outro. Qual é o limite? Tem limite? Pois É difícil, né? Mas tudo na vida é assim, né, gente? Eu não sei. É muito difícil. É Mas óbvio, no tem set- interesse dos dois num set, tipo... Também poderia ter saído, ela poderia ter Bom, saído o filme do set, mais famoso dito do não. Bertolucci, que é esse, né? É um caso raro de sucesso de bilheteria e de público no mundo inteiro. E também de cenas polêmicas, como a famosa cena da manteiga, que provocou diversos níveis de censura em diversos países. E fizeram como você estava dizendo, que a própria Maria Schneider, no final da vida, renegasse esse trabalho, colocando justamente essa questão. Como é que é isso? É difícil da gente ter essa medida, né? Hoje em dia, de fora, principalmente, acho que a questão que você colocou dos costumes da época também são relevantes. Enfim, é difícil de construir isso. Fico imaginando como fazer isso hoje em dia, como construir Como dirigir, essa... né, uma cena Olha, assim. eu dirigi o Cama de Gato. Sim, isso, E na isso. cena de estupro do Cama de Gato, os atores... Aquilo tudo estava no roteiro. Tudo Sim. que foi feito lá estava no roteiro. Todos os passos, tudo que acontecia. Soco, chute, o que ela fazia, onde ela chutava o quadro. Todas as coisas que aconteciam estavam já roteirizadas. A gente ensaiou isso para ter essa marcação. Só que depois virou uma coisa muito mecânica para eles. Como eram 3 caras segurando uma menina, era muito fácil. Então aí eu comecei a colocar, entendi isso e aí comecei a colocar impedimentos para eles. E além disso, eu deixei eles, a gente ensaiou e ficou praticamente um mês sem mexer naquela cena. Fez quase todo o filme e voltou para aquilo. No final, quando já estava todo mundo Porque também daí já não estavam mais com aquilo. Sim. Então, aquilo não fazia parte, mas não estava mais no universo deles nem nada. Porque era um jeito de tornar menos mecânico e ao mesmo tempo ter um registro que também eles não se machucavam. E tem um respeito muito grande no set, que é isso, eles confiaram muito, e o nosso set a gente tirou todo mundo e deixou tinha um câmera lá, a gente deixou câmeras paradas na posição que eu queria, tinha um cara gravando áudio só. E Isso é importante de deixar claro, né? Para quem não sabe como funciona. Sim. Quer dizer, Coisa técnica. sempre tem um respeito muito grande dos diretores e da equipe toda quando tem cenas delicadas para serem gravadas. Quais as outras grandes paixões da história do cinema te marcaram? Bom, a gente vai conferir mais algumas histórias de tirar o fôlego daqui a pouco. Pois é, meus amigos, tem paixões que inspiram e transformam a gente e muitas vezes rompem convenções sociais e nos levam a lugares e posturas que a gente nem imaginava. Vamos dar uma olhada. At first it did bother me, but then I started to think about all these standard accepted cliches of love. You know, what's right, what's wrong, what's appropriate according to the appropriate police. And, you know, you see how screwed up most relationships So what you're are. saying You know is what I you're sharing a man. You're like a Mormon wife. I know it sounds strange, but actually we all contribute to the relationship and we're all really nourished But if by everyone it. did that, society couldn't function that way. Come Oh, Dad, on. come on, let's not get into one of those turgid categorical imperative You arguments. know, Maria Whatever Elena works. believes Whatever that there works. are many truths in life, not just one. I don't know. I mean, babe, could you live like that? Well, I never had Christina's What? Christina's lack of structure? It's very structured, actually. her courage. I never had her courage. Her courage. Courage? Next thing she'll be going to bed with Maria Elena and glorifying it as some kind of superior alternative lifestyle. Oh, I have gone to bed with her. Eu adoro esse filme. Pois é, a paixão traz essa força, essa possibilidade de Adoro. transformação, né? Algum de vocês aqui já se imaginou vivendo numa situação dessa, com mais de 2 pessoas, 3? Eu já vivi. Já se imaginou, é muito bom. Já se imaginou, muito bom. Já se imaginou. Queremos colocar isso de maneira delicada. É, Você Alguém já já se se imaginou? eu já acho que- vivi algo assim. Então, tá Eu vendo? também. E funciona? Já, eu acho que funciona por um tempo, não funciona por muito. Como qualquer um Amado relacionamento. tem regras. Amar 2 pessoas é muito difícil, eu acho. Mas realmente, não tem regras. Eu conheço vários casais que vivem a 3, ou casais que têm relação aberta e que vivem e que acabam tendo relações a 3 por um tempo, justamente por ter relações abertas. Eu acho que tudo é possível, mas é difícil. É difícil, mas o casamento é difícil em si também, não também. é? Nada é fácil. O casamento assim. monogâmico é A muito gente não difícil. consegue nem suportar a si próprio, então com outra pessoa fica mais difícil. É. E aí com 3 talvez fique mais difícil ou mais fácil. O que eu acho interessante é que talvez essa geração que está chegando tenha isso muito mais tranquilo na cabeça, Muito né? Ah, eu queria tanto Nossa, falar uma que inveja. coisa. Pode Não, sabe falar, o que é? Tuna. O que eu queria falar é o seguinte. Não, primeiro que assim, esse frio inibe qualquer paixão, mas aí a gente começa a ver esses filmes, nossa, É. já acende o fogo direto. É verdade. Então todo mundo
esteja quentinho. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente racionaliza, a gente teoriza, a gente fala, a gente analisa, a gente imagina. O fato é que na hora que você se apaixona, todas as regras vão por água abaixo, tudo que a gente falou aqui, é difícil, é fácil, não sei o quê, vai tudo por água abaixo, porque na hora que você tá amando uma pessoa, na hora que você tá apaixonada e que você depende para viver, para respirar daquele ser, tudo isso que a gente falou e por não sei o quê, vai tudo por água abaixo. E a gente se adapta, não vou dizer se submete, eu não tô falando, a gente se adapta a regras que a gente vai criando na dinâmica da relação enquanto a gente está vivendo aquilo. Se é A3, se é A2, não sei. Mas esse não sei faz parte da relação amorosa e da paixão, porque você nunca sabe no que vai dar e você sempre tem inconscientemente o medo da perda. E vocês acham que a escolha de Barcelona, a escolha as escolhas técnicas do filme, vamos dizer assim, o cara pensa em tudo quando ele vai fazer um filme? Sim. Sim. Especialmente o de Allen, né? Ele, no caso de Barcelona, tudo bem, que ele estava querendo sair um pouco de Nova York e porque ele não estava conseguindo financiar os filmes dele Sim. mais nos Estados Unidos, especialmente Nova York, e aí ele começou a sair, fez antes em Londres, estava em Inglaterra, depois ele foi para Espanha, mas ele veio com calor. Depois fez aquela merda daquele Amor lá de Roma, aquela coisa lá. Depois cogitou fazer no Rio de Janeiro, tipo, aí já era tipo vendendo a alma. Ah, mas tem uma aí já coisa tava uma cagada. importantíssima nesse filme. Qual deles? Penélope Cruz. Ah, não, aqui sim. Sim. Tem que ser em Barcelona. É uma força Quando ela da fala, eu quero natureza. vodka, acabou, ela ganhou o Oscar, ela fala, eu quero O vodka. calor em forma de Não, ser ele, humano. ele coloca a Penélope Cruz, coloca o Javier Bardem, e ainda a Scarlett Scarlett Johansson Johansson, também, né, gente? que tem também toda não é uma... fraca, né? Não, porque ele perguntou de Barcelona, por isso que eu associei mais ao Javier Mas Bardem. tem essa coisa da Penélope Cruz também que é muito interessante, que eu acho que ela representa no filme muita coisa essa do fogo da paixão, sabe? Isso que a gente tá falando. Sim, essa coisa Ela incontrolável, assim, né? aquela coisa incontrolável, e ela não se controla, e é passional, né? A Cristina já tem mais a personagem da Scarlett Johansson já tem um pouco... Como tô uma confusa, americana, né? Como uma americana, chegando não lá, é uma latina. turista, chegando em uma latina, que é uma... Aquele fogo da paixão. Então ela já chega turista, confusa. Ai, será? Tô experimentando, né? A Maria Helena, né? Aquela personagem, já tem uma coisa mais... E é muito erótico. Isso que eu tô dizendo é erótico, esse descontrole erótico. A gente tá perdendo, hoje em dia, esse descontrole. A gente vive numa sociedade muito controlada. As redes sociais, a gente vive se editando nas redes sociais, vive editando os papos nas redes sociais, uma versão editada da gente mesmo. E eu sinto falta, em geral, disso. Dessa coisa descontrolada, que é o descontrole da paixão, né? O descontrole da entrega, de tudo, o erotismo que vem junto com isso. Que só tem se você tocar a pessoa, gente. É isso, Hello. é isso. A ironia é uma ferramenta sempre usada pelo Woody Allen nos seus filmes? Na maior parte, eu acho. sempre Nesse não, filme mas, especificamente. Na maior Nesse parte. filme, sim, né? Porque ele tem uma coisa, ele não se leva a sério. Ele não leva o ser humano a sério. Sim. O ser humano é um cara angustiado, que sofre, que Mal tem medo de resolvido. morrer, que tem medo de amar, que tem medo de não ser amado, que tem medo da rejeição. Então, qual é a ferramenta? Não vou dizer a arma. A ferramenta de uma pessoa assim é ou o cinismo ou a ironia. E a ironia dele é saudável, de certa forma, porque dá o distanciamento. Então, é um não pouco rir de si mesmo, muito interessante. Ele se Pra mim, um expõe. exemplo muito disso é aquele Whatever Works. Qual é o nome que Se tudo se nada der certo. Se tudo der Não, certo. é um pouco um alter ego dele aquilo, né? E o tempo todo tá por ironia E tem aquele muita filme. coisa da cultura É por judaica, ironia né? aquele Muito, filme. muito. Que é E a sensacional, ironia, né? A o coisa humor da cultura judaico judaica. é O irônico. humor judaico Que tem esse olhar sobre si mesmo debochado, tem uma coisa de não é De se debochado, ridicularizar mas mesmo, né? irônico Ai, mesmo. de É rir uma de si palavra mesmo, que é francesa, extremamente gente, saudável. meu Ele é Deus. genial. Eu sou muito fã do Woody Allen. Muito fã. E esse Vicky Cristina Barcelona é um dos meus filmes preferidos dele, eu adoro. É, eu também gosto E muito. como ele se expõe também, né? Ele só dá pra se expor integralmente se ele tivesse ironia, eu acho. Sim. Porque senão, enfrentar as dores que o humano tem, não dá pra aguentar. Se ele encarar realmente de frente. Quer dizer, ele encara de frente, mas com esse artifício, com essa ferramenta mesmo, que é útil pra todos nós. Sim, sem ironia a gente acaba num Porque a gente se niilismo, né? reconhece. Numa coisa mais... Verdade. Agora, ele conseguiu fazer uma coisa, desculpa, na Imagina, vida imagina. pessoal, quase entrando num momento caras aqui. Ele fez uma coisa na vida pessoal que a gente tá falando de falta de ousadia e de coragem. Ele rompeu muito com o padrão ao assumir uma relação com a enteada dele, né? Uma enteada adotada A enteada dele. adotada dele. Falando em paixão, né? Exatamente, acontece. A paixão acontece. Vamos dar uma olhada numa das cenas do filme que mesclam uma situação difícil com o bom humor do cineasta. E daqui a pouco a gente volta ao assunto.
I don't want what my parents had. I don't want what I had before I came here. I know that, but I know I can't live like this forever. ¿Te lo dije o no te lo dije? Vale. Vale. What do you want, Christina? I want something different. What? I don't know. Not this. There is no answer, Christina. Juan Antonio, que no lo entiendes, que ya ha conseguido lo que quería, quiere otra cosa, que esto ya no le basta, que es como una enfermedad, que no, que nunca le va a bastar con nada. Don't get so upset, please. And can you speak English? I can't understand you. Nunca se va a conformar con nada esta niña. María Elena, habla inglés para que te pueda entender. Sabía que nos la ibas a jugar, sabía que nos la ibas a jugar y no la has jugado. No lo sabía. Yeah, but... ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Yeah, María Elena, speak English, please, so she can understand it, all right? Yeah. Chronic dissatisfaction. That's what you have. Yeah, Chronic yeah. dissatisfaction. Big sickness. Padre. Big illness. No es eso, María Elena, no es eso. Es Aquí no- simplemente, How mírame, es Do you simplemente... know how much we love you? Yeah. And I love you both. No, you don't. Yes, no, I do. you don't. It has nothing to do Mierda with de that. Bueno, mierda. vale, please, please. Mierda de I just mierda. can't live. Please, ¿Cómo no, lo no, sabía? ¿Cómo lo Escucha, sabía? ¿Cómo lo espérate. sabía? Cállate ya, por favor. É sempre bom a gente aprender a rir das besteiras e das loucuras que a gente faz por amor, não é? O humor é um recurso interessante para solucionar histórias de amor arrebatadoras de um modo menos trágico do que O Último Tango em Paris. A gente vai dar uma olhada em outro filme que mistura bom humor e muita paixão. Vamos lá ver. Eu fico pensando que podia ser sempre assim. A gente podia ser um casal igual a todo mundo. Você chegava de noite do trabalho com o jornal debaixo do braço, trazendo presentinho, uma lembrancinha pra mim. Depois do jantar, você botava seu pijama e a gente ficava ouvindo o rádio. Assim, juntinho como a gente tá agora. Aí a gente ia sentar na calçada e fuxicar da vida alheia, né? Aí eu ia jogar gamão com o coitado do seu Moreira, enquanto você ficava aqui lendo esses livros da tal Biblioteca das Moças. Você não sente falta de um filho, não? Você gosta tanto de criança até agora, eu... Não se preocupa com isso não, Flor. A gente tem tempo. E depois eu gosto tanto de você. Você me enche tempo. Com você eu não sinto falta de nada. Em Dona Flor e seus dois maridos, baseado no livro do Jorge Amado, o Vadinho é a grande paixão da Dona Flor, mas ele não é exatamente um personagem do bem. Ele é o típico malandro. Mas mesmo após a sua morte, ela fica dividida entre o bom marido que encontrou e a paixão que vivia com o Vadinho. O humor também aparece como um recurso narrativo fundamental na resolução desse triângulo amoroso. Mas aqui não vem em forma de ironia, e sim para provocar a simpatia dos personagens. O humor sempre é um recurso muito utilizado no cinema para diversas finalidades. Como que pode ser usado o humor no cinema? Ele é bom pra desarmar, de qualquer modo. Ele suaviza. Ele te desarma e você vai se abre mais. No cinema, no teatro também é bom isso. Sim. Você desarma o espectador e na hora que ele desarma e tá lá, aí você pode vir com a porrada se quiser, por exemplo. Exatamente. Ao mesmo tempo você prepara com uma porrada, né? Isso é interessante. Eu acho que ele funciona como crítica, na maior parte das vezes, crítica a nós mesmos. Então, vai lá armando a caminha e crau. Porque com humor, a gente se identifica, você começa a se identificar, de repente vem uma ruptura, e aí você ri. Mas, em última instância, tá falando de você.
E você, com o humor, você se desarma, né? Você entra na história, que legal, que engraçado, e aí, de repente, vem aquela mensagem que você quer passar. Ele quebra o gelo, né? Para assuntos mais sérios, mais delicados, às vezes. E, ao mesmo tempo, tem humor pelo humor também. Tem um humor que é pra você rir mesmo, se escrachar e não refletir. Sim. Então, tem humor que é ligado à inteligência, digamos assim, à reflexão, uma coisa mais racional. Sim. Eu acho que, em geral, o senso de humor é ligado à inteligência. E tem humor que eu quero dar risada. Dá licença, eu não quero pensar em nada, eu quero rir. Tem humor de situação, que a situação já é cômica, não necessariamente o personagem ou o ator, mas aquela situação que te faz rir. Por exemplo, aqui é um fantasma, Chaplin. né? E no caso desse filme, ele é um fantasma, né? Então tem uma questão, obviamente... Nessa cena, acho que ele ainda não era, mas de qualquer modo, ele é um fantasma. Mas já é um assunto delicado, é um assunto... Já vai nesse surreal, entre aspas, aí, que as pessoas Botaram esse surreal, mas assim, é um assunto que é meio delicado. Enfim, ela tá ali com 2 maridos, tá com 2 homens, etc. Tá com um cara que, ficcionalmente, ali não é do bem, no sentido, nessa visão mais maniqueísta, assim, da ficção. Totalmente maniqueísta. Bem ou mal. E ele não é, mas eu acho interessante porque quebra um pouco essa coisa maniqueísta, né? Tipo, ele é um malandro, mas ela tá mantendo ele ali, né? Ele é o cara que não é o homem ideal, mas quem é, né? Entre parênteses. Mas ele tá ali. Então, eu acho interessante, eu gosto. Foi um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, né? Durante 30 anos, ele foi a maior bilheteria, só sendo suplantado pela Tropa de Elite. Quer dizer, sinal dos tempos, né? O que esse filme representou pra Sônia Braga e o que ela representou pra esse filme? Pro Dona Flor? Esse foi o grande filme da vida dela e ela também fez... Ela é a que mais é verdadeira no filme, né? Eu acho as outras interpretações meio caricatas, meio teatrais. E ela é extremamente verdadeira. Ela sempre é, né? Essa cena, ela vai com profundidade, cena, mesmo uma coisa simples, ela é a personagem. Ainda que não seja, a gente quando fala isso, você está vivendo a coisa, não é que você está interpretando. Estou aqui falando como um ator. Vira uma coisa caricata. Ela não. Ela tá ali, é verdadeira. Interpreta sem preconceito. Você acredita nela, como você estava dizendo. Exato, sem preconceito. Entendi. Ela banca a personagem mesmo. E ela é tão verdadeira porque ela representa um tipo de mulher, a dona de casa, que se apaixona. E aí, o que eu faço? Eu vou... Né, atrás dessa paixão avassaladora, mas que eu não vou ter um tostão furado, eu só vou ficar transando o dia inteiro, ninguém vai trabalhar nessa vida. Aí tem o farmacêutico. Então, ela é muito verdadeira e ela representa, ela verbaliza muitos fantasmas que muitas pessoas têm, homens e mulheres. Homens e mulheres, isso quer dizer. Ela acaba vivendo muito a questão humana, né? Agora, e também essa coisa de amar 2 pessoas. Por exemplo, de amar 2 pessoas, eu acho muito interessante isso de... É claro que um completava ela num sentido, que era essa coisa da vida normal, o outro completava dessa coisa avassaladora. E quantas vezes a gente não se pegou na vida pensando, nossa, se eu juntasse essa pessoa com essa... Sim. Porque a gente nunca tem tudo, e a gente pode ter tudo. Existem alguma outra grande paixão no cinema que vocês se lembram de algum filme? Tem uma coisa que é interessante, que é o Cidade Baixa. Cidade Que é com Baixa, Alice que Braga, também tem com um Lázaro pouco essa coisa Ramos, do tem um pouco essa coisa meio Tem uma descontrolada. Não exatamente de paixões, Não mas exatamente exatamente de paixões, mas tem uma coisa meio, né? O filme da Julinha Lênin. O filme do Lírio, por exemplo. um copo de cólera. Copo de cólera. Copo de cólera. Copo de A cólera. Dona Sá. Dona Sá, mestre, incrível. O Aloysio como diretor, sim. Filmaço. O Lírio também forte. no Sangue Azul também No tem a Sangue paixão Azul, dos Elis irmãos Ferreira. ali, sim. Que não tem tabu, né? Tem uma hora ali, que... aí tá exatamente, tirando essas... Como você fala assim, você tava falando que ele não é muito do bem. Gente, quando a gente gosta, pelo amor de Deus, não tem essa coisa do Exato. maniqueísmo. Mas tem a sociedade. Quem não quer se Ele tá lendo apaixonou uma por alguém coisa... casado, não sei o quê. tem, né? Sabe, tipo, você pega Não um deve ter trator nunca isso. e você quer aquilo. Então, Você a quer aquela paixão pessoa... é um trator. Sabe? Então Mas é isso mesmo. a moral vai pras picas, um monte de coisa acontece. Mas tem as pessoas cagando regra, né? Tem a sociedade, tem os seus amigos Sim, falando, não, mas mas como é que você agora vai falar você tá falando de isso? Ele é um paixão. cafajeste, ele fez não sei o que lá. Mas é paixão mesmo. Mas você fala, não, eu não consigo segurar, mas né, é o cafajeste, ele fica com outras. Mas é um ele está falso fazendo sei lá o quê. moralismo, né? Lógico Porque que é. quanta gente Lógico que é. deseja uma Exato. outra pessoa, mas não concretizou, então você vai em cima da outra que... Exato. Bom, então já para combina, terminar, né? com mais uma frase lapidar de Tuna Dueck, a paixão é um trator, senhoras e senhores. É isso aí. É assim, é que a moral... Não, eu acho Nossa, bom. assim, Vamos a moral terminar vai com pras essa que tá picas, boa. vamos falar sério? O amor tem que ser amoral. Você falou, amoral. É que é a o amor tem que ser supremacia do amoral. corpo, né? Mas O não é que corpo tem que vencendo, ser. a animalidade É que não dá pra ser vencendo. hipócrita, a paixão gente. Bom, Mas, gente, né? eu vou falar um negócio pra vocês. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Adorei. Tá Alexandre rolando Stockler, muita Carol paixão. Teixeira,
Fortuna Dweck, muito obrigado. Depois de muita paixão rolando pelo nosso telão, o Cine Rooftop vai ficar por aqui e a gente vai se encontrar no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.